Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Ainan e hoje nós vamos com a nossa revisão geral de Química, tá? Para começar a nossa revisão geral, vamos estudar um pouquinho de Eletroquímica. Foi a nossa primeira aula presencial de Química, tá? Nosso primeiro assunto. Então, vamos dar aqui uma relembrada. Eletroquímica é o ramo da química que estuda o fenômeno da transferência de elétrons para transformação de energia química em energia elétrica e vice-versa, tá? Lembram que os elétrons são aqueles que possuem energia o quê? Negativa, que estão lá do nosso átomo. Tem carga elétrica negativa, tá? O elétron. E o próton, ele é o quê? Positivo. Já os nêutrons, eles não têm carga, estão só lá no núcleo do nosso átomo, tá certo? A troca de elétrons que ocorre entre os elementos geralmente vai ocasionar o quê? Reações químicas. Essa troca a gente chama de ligação iônica, quando um átomo ele vai ceder elétrons para outro átomo, formando assim íons positivos e íons negativos. Esse processo vai fazer um fenômeno que é chamado de oxirredução, porque simultaneamente vai ocorrer a redução e oxidação. Tá, professora, mas o que é isso? Redução e oxidação. Vamos ver agora, tá? O que são as reações de oxidação e redução? Oxidação é quando o átomo perde elétrons, ou seja, ele vai aumentar o seu potencial positivo e vai acumular carga positiva, tá? As substâncias que sofrem oxidação, elas vão perder matéria com o passar do tempo, diminuindo assim sua massa relativa. Já a redução vai acontecer quando o átomo recebe elétrons. Então, ele vai aumentar o seu potencial negativo, ou seja, vai acumular carga negativa. E as substâncias que sofrem redução, elas ganham matéria com o passar do tempo, aumentando a sua massa relativa. Esse conceito é importante, tá? Muito importante, e pode parecer um pouco confuso, porque o nome redução, a gente pensa logo de reduzir. Só que é o contrário. Quando o átomo sofre redução, ele ganha matéria, ele aumenta a massa dele. E quando ele sofre oxidação, é que ele perde matéria, tá? Com o passar do tempo. Na oxidação, o átomo perde elétron. É um pouco confuso na química, mas com o tempo a gente acostuma. Vamos pensar. Se ele perde elétron, ele perde uma carga o quê? Negativa. Então, se ele está perdendo negativo, ele vai ficando positivo. Então, ele vai aumentar a carga positiva dele, ele vai virar um cátion. Já quando ele recebe elétrons, ele está recebendo carga o quê? Negativa. Então, ele aumenta essa carga negativa, tá? Ele vai virar um ânion, beleza? O movimento dos elétrons é que vai caracterizar a corrente elétrica, como a gente pode ver aqui na figura, tá? A gente vai ter duas hastes de metal aqui na figura, essa preta aqui é a de zinco e essa aqui é a de cobre, tá? O zinco, ele vai oxidar e vai ceder elétrons para o cobre, tá? Lembram que quem cede elétrons oxida? E já o cobre, ele vai receber esses elétrons e ele vai sofrer uma redução, né? Ele vai reduzir. Essa reação vai gerar uma diferença de potencial que a gente chama de corrente elétrica, tá? Vai passando a corrente aqui do polo negativo para o polo positivo, tá? Saindo de um polo para o outro. Com o passar do tempo, o zinco, né, que oxidou, vai perdendo massa e o cobre que reduziu vai ganhando massa, tá? Essa imagem aqui é conhecida como a pilha de Daniel, tá? Essa é o que acontece nas nossas pilhas comuns, tá? A gente vai ter aqui dois condutores, né? Que vai conduzir a energia, a corrente elétrica aqui. A gente vai ter esse eletrólito aqui, que é essa substância aquosa aqui, que vai fazer vai ajudar a conduzir aqui a corrente elétrica, tá bom? Nas nossas pilhas a gente também tem. Quando aquele óleozinho que sai quando a gente acha que diz assim, a pilha estourou, tá? É essa solução aquosa aqui, tá? O fenômeno químico da oxirredução é conversão
conversão de energia química em energia elétrica, tá bom? Então, vamos lembrar, além dos conceitos de oxidação e redução, a gente tem que lembrar que oxirredução é a conversão de energia química em elétrica. E nos fenômenos eletroquímicos sempre vão ocorrer reações semelhantes a essa que a gente acabou de estudar, tá? E pode ocorrer de duas formas, na pilha e na eletrólise. Vamos ver como funciona, então, cada uma delas, tá? Nas pilhas. A pilha ela pode ser chamada tanto de pilha elétrica quanto de célula galvânica ou pilha galvânica ou voltaica, tá? É um dispositivo que vai ter o quê? Reação de oxirredução. Vai sair uma corrente elétrica, né, vai converter energia química em energia elétrica. A gente vai ter algumas substâncias que vão reagir espontaneamente e vai transferir elétrons. As pilhas, elas vão ter dois eletrodos, como a gente viu, que vai ser o polo negativo, que vai ter a oxidação, e o polo positivo, que vai acontecer a redução. Aqui também dá para ver na imagem, tá? Positivo e negativo. O positivo vai ser o cátodo, que a gente chama de cátodo, do íon cátion, tá? E o negativo vai ser o ânodo, que vem do íon, né, ânion, tá? Onde vai ser aqui polo negativo ânodo, positivo cátodo, tá? As pilhas e baterias vão possuir o eletrólito, como eu já falei, que é aquela solução que vai conduzir os íons, e vai ter o fluxo de elétron entre esses polos que vai formar corrente elétrica que vai fazer com que os nossos aparelhos funcionem. Por exemplo, aqui o meu mouse. Tá? O meu mouse, ele funciona através de uma pilha, tá? E se eu não tivesse essa pilha aqui no mouse, ele não iria funcionar. Então, na minha pilha, eu vou ter o quê? Um polo positivo e o polo negativo, tá? E dentro da pilha, eu vou ter o eletrólito, que é a solução aquosa que vai fazer. Então, a corrente aqui tá passando de um polo para o outro, tá bom? A diferença básica entre as pilhas e baterias é que as pilhas vão possuir só dois eletrodos, um polo positivo e um negativo. E a bateria vai ser um conjunto de várias pilhas, tá? O que vai aumentar a voltagem da nossa bateria. Então, outro conceito aqui importante. Pilha, dois eletrodos. Baterias, um conjunto com várias pilhas, tá? Depois das pilhas, a gente estuda também a eletrólise, que é o processo inverso. Aqui na eletrólise, a gente transforma energia elétrica em energia química. Enquanto nas pilhas a gente tem a oxirredução, que vai transformar a energia química em elétrica, tá? Aqui na eletrólise, a gente vai usar uma energia elétrica para forçar a ocorrência de uma reação química que não é espontânea, tá? A gente vai neutralizar as cargas dos íons e formar substâncias simples. Essa eletrólise ela só é feita em uma cuba eletrolítica, que a gente chama de cuba eletrolítica, tá aqui como é no exemplo da imagem aqui. A gente vai colocar um líquido e vai mergulhar nele os nossos eletrodos, tá? E esses eletrodos vão estar ligados a um gerador, que geralmente é uma bateria, tá? Quando a gente vai passar uma corrente elétrica por esse líquido iônico, o cátion, que vai estar no líquido, ou seja, aquele cátion, aquele que é positivo, vai receber os elétrons e o ânion vai doar os elétrons. Então, a carga elétrica ali daquela solução vai ser zero e vai ficar com muita energia química acumulada. E aí, então, a gente transformou o quê? Energia elétrica em energia química, tá? A eletrólise é muito usada no nosso dia a dia, a gente não percebe, tá? Porque a gente faz substâncias que não são encontradas na natureza. Por exemplo, o gás cloro e o sódio metálico também, tá? E o gás hidrogênio. Aqui a gente tem um exemplo, como eu falei na imagem, a gente tem um cátodo, tem um ânodo, tá? Tem dois polos que são mergulhados aqui na solução aquosa. E a gente tem o nosso gerador, que aqui no caso é uma bateria. Quando a gente fazer com que a bateria funcione, né, ela vai passar energia elétrica, vai passar corrente elétrica aqui para o nosso líquido, que vai fazer com que os íons que estão aqui, os cátodos e os ânions, eles liberem, né? Doem elétrons e recebam elétrons e vai dar uma carga aqui neutra, né? Vai neutralizar a carga e a gente vai acumular energia química aqui no nosso eletrônico, tá? Vamos agora para a parte que
vocês mais gostam. Responder os nossos exercícios. Página 52 da nossa apostila. Vamos lá. Questão 1. A química trabalha de forma conjunta com a física para compreender os fenômenos da matéria. E uma ciência comum entre elas é o estudo da eletricidade. O que a eletricidade estuda? O movimento dos elétrons em um corpo, tá? Letra C. Eletricidade, elétron, tudo a ver, tá? 2. Qual o ramo da química que estuda o fenômeno da transferência de elétrons para a transformação de energia química em energia elétrica e vice-versa? É o que a gente está estudando, eletroquímica, letra B. Terceira questão. Acontece com o átomo que perde elétrons, ou seja, aumenta o seu potencial positivo, acumula carga positiva e tende a perder matéria com o passar do tempo, diminuindo a massa relativa. Qual o nome desse fenômeno? Oxidação, letra A. Aqui a gente repetiu a terceira questão, né? Vamos lá, quarta. Acontece quando o átomo recebe elétrons, aumentando seu potencial negativo, ou seja, acumulando carga negativa. Tende a ganhar matéria com o passar do tempo. Letra B, redução. Só pode ser redução, já que a gente viu que quem perde matéria é a oxidação, tá? Questão 5. É a conversão de energia química em energia elétrica. Nos fenômenos eletroquímicos, sempre ocorrem reações semelhantes a essa. A gente está falando de oxirredução, tá? Letra C. Sexta questão. Que nome pode ser dado ao dispositivo que utiliza reações de oxirredução para converter energia química em energia elétrica? A gente acabou de ver que a gente pode chamar a pilha de elétrica, galvânica ou voltaica, tá? Então, a gente responde letra D, todas as alternativas aqui na sexta questão. Sétima. Qual a diferença entre ânodo e cátodo? O ânodo vai ser o polo negativo, que vai ocorrer a oxidação, e o cátodo vai ser o positivo, que vai ocorrer a redução, tá? Então, a resposta certa é a letra A. 8. Qual a diferença entre pilhas e baterias? Já acabou de ver também. Pilha só vai ter 2 eletrodos, né? Um positivo e outro negativo, nossos polos. E as baterias são várias pilhas conectadas. Essa conexão ela pode ser em série ou paralelo, tá? E vai ter muitos eletrodos, isso vai fazer com que a voltagem da bateria seja maior do que a pilha. Então, a resposta certa é a letra B, na oitava questão, tá? Nona questão. Qual é o processo onde ocorre a transformação de energia elétrica em química? É a eletrólise. A gente viu que transformar energia química em elétrica é a oxirredução, tá? Então, o contrário. Transformar energia elétrica em química é a eletrólise. Resposta certa, letra D. Por fim, a 10ª questão. A eletroquímica é um ramo muito importante. Não só porque está relacionada com o desenvolvimento tecnológico e de métodos de produção de eletricidade, mas também porque, vamos lá, a eletroquímica também permite o monitoramento das atividades do cérebro e do coração? Sim! Através dela é possível verificar o pH do sangue e a presença de contaminantes na água? Também. Possibilita a criação de equipamentos que salvam vidas, como o marca-passo. Todas as alternativas estão corretas. A eletrólise aí é muito importante no nosso dia... A eletroquímica, desculpa. É muito importante aí no nosso dia a dia, tá bom? Respondemos todas as nossas questões aí de eletroquímica e tivemos essa revisão porque essa aula foi presencial, tá? A partir de agora, de radioatividade, todas as nossas aulas têm vídeo, tá? Foram gravadas em vídeo. Então, eu vou deixar aqui na descrição o link dos vídeos das nossas aulas, se vocês quiserem relembrar. E a gente vai responder aqui as atividades e ver quais são os conceitos aqui de cada capítulo que são importantes para a gente estudar para a prova, tá? Claro que é importante estudar tudo, mas o que é? Sempre tem aquela coisinha aqui que tem mais possibilidades, tá? Vamos lá. Página 56 da nossa apostila. Questão 11. Assinale a alternativa que explica o fenômeno da radioatividade. É definida como a capacidade que alguns elementos fisicamente instáveis
possuem de emitir energia sob a forma de partículas ou radiação eletromagnética, tá? Resposta certa aí, letra A. Questão 12. A figura abaixo representa o poder de penetração de diferentes tipos de radiação. Com auxílio daqui da figura, né? Qual a radiação envolvida nos esquemas 1, 2 e 3? A primeira que a gente viu, que atravessa um pedaço fino de papel, metal ou tecido, é a alfa. Aqui, além disso, ainda atravessa a chapa de metal, é a beta. E que, além das duas, ainda atravessa uma chapa grossa de chumbo ou de concreto, é a gama, tá? Então, essa questão a gente tem que responder na ordem, tá? 1, 2 e 3. Então, a gente viu também pela apostila que a ordem aí das radiações é das letras gregas alfa, beta e gama, ou ABC, tá? No nosso alfabeto normal. Resposta certa, letra A da 12. Questão 13. Questão 13 e questão 14. São muito importantes aí, conteúdos importantes do nosso capítulo. Diferença entre fusão e fissão nuclear. A 13 pergunta o que é fusão. A fusão é a união de dois núcleos, dando origem a só um núcleo. Letra A, 13. Já a fissão ocorre quando núcleos instáveis vão ser bombardeados e vão se dividir, originando novos elementos. Letra C. Então, vamos guardar na cabeça e no coração. Fusão, união de dois núcleos dá origem a um. Fissão, dois núcleos são bombardeados e se dividem e vão originar novos elementos, tá? Questão 15. Onde é que ocorrem as reações nucleares? Muita gente errou essa questão. Ó, gente, já tá dizendo. Nucleares, tá? Ocorre aonde? No núcleo, tá? Muita gente marcou a eletrosfera do átomo, mas não, ó. Reações nucleares sempre ocorrem nos núcleos. Ó, e a gente tá falando de fusão e fissão, ó. União de núcleos que são bombardeados. Então, as reações nucleares, como o próprio nome já diz, se originam no núcleo do átomo. Sei que já está guardada no coração de vocês. Questão 16. Complete a sentença. Os efeitos da radiação podem ser a longo e curto prazo ou podem causar problemas aos descendentes da pessoa infectada, filhos e netos, por exemplo. O indivíduo que recebe a radiação vai sofrer o quê? Alteração genética, que pode ser transmitida na gestação, tá? Resposta certa, letra C. A gente viu alguns exemplos de acidentes radioativos, tá? E a gente viu que essas alterações genéticas podem durar por muito tempo, passar de geração em geração, tá? Esse daí foi o nosso capítulo de radioatividade. Química orgânica é a nossa próxima revisão, tá? Eu também já dei essa aula. Vamos revisar cada questão com calma, tá? Química orgânica é um assunto muito bom, que eu sei que vocês gostaram bastante. Página 62 aí da nossa apostila, tá? Vamos lá. Qual elemento químico que é presente em todos os compostos orgânicos? Quando a gente fala de composto orgânico, a gente está falando automaticamente do carbono, tá? Resposta certa, letra B. Qual a importância dos compostos orgânicos? Ele é usado na fabricação de remédios? Sim. São usados nos combustíveis e alimentos? Sim. São usados nos vestimentos e nos materiais de construção? Também. Então, resposta certa, letra D, todas as alternativas. São exemplos de compostos orgânicos. Álcool e ácido acético? Sim. Nitroglicerina e acetona? Sim. Petróleo e metano? Sim, também. Então, resposta correta novamente, todas as alternativas, letra D. 22. Assinale a alternativa correta sobre os carbonos. Todo carbono tem a capacidade de fazer até 4 ligações. Isso é importante. Guardem no coração de vocês. Todo carbono faz até 4 ligações, tá? Como é classificado o carbono? O carbono é classificado de acordo com o número de carbonos que está ligado a ele, tá? Resposta certa, letra B. Pode ser primário, secundário, terciário ou quaternário, tá? Resposta certa, letra B. 24.
Quando um átomo de carbono é ligado diretamente a 2 outros átomos de carbono, a gente vai chamar ele de carbono o quê? Secundário, tá? Quando é ligado a 2 átomos. Letra B. Na 25, quando esse carbono é ligado a outros 3 átomos de carbono, a gente chama ele de terciário, tá? Questão 26. O carbono é um elemento que pode fazer ligação com vários tipos de elementos químicos, como o oxigênio e o enxofre. Entretanto, a ligação carbônica mais comum é entre os elementos de carbono e hidrogênio, tá? Muita gente marcou nitrogênio, mas a ligação mais comum que a gente tem é do carbono e hidrogênio, são os hidrocarbonetos, tá? Que a gente já viu até antes de estudar química orgânica. Então, a resposta certa aí da nossa questão 26 é a letra A, hidrogênio, tá? Vamos começar agora com a sequência de questões que conquistou nosso coração, a 27 e a 28. Mas antes da gente ver as duas, tá? Vamos falar só da 29. Qual a definição de carbono primário, tá? Pulei aí a 27 e a 28, tô na 29. Qual a definição de carbono primário? É o carbono que está ligado a apenas um outro carbono, tá? Letra C. Voltando aqui para 27, ó. Essa substância aqui bonita é responsável pelo aroma característico da maçã verde e é representada por essa fórmula aqui, tá? Por essa forma estrutural. Quantos hidrogênios, por essa cadeia, desculpa. Quantos hidrogênios completam corretamente essa molécula? Vamos aqui. Desenhar agora. Desenhar mesmo, tá, gente? Me desculpa que eu não tenho muita habilidade aqui, mas tudo bem. Ó. Vamos lá. A gente viu que o carbono, o que acontece? Eu pedi para vocês gravarem no coração de vocês. O carbono, ele faz até 4 ligações, tá? E nessa questão, ele quer saber quantos hidrogênios a gente vai colocar aqui para completar as ligações com o nosso carbono, tá? Então, vamos olhar esse primeiro carinha aqui, tá? Vamos olhar para ele. Quantas ligações ele tem? Até agora, ele só tem uma ligação, né? Que é com esse átomo de carbono aqui. Então, se ele só tem uma ligação, tá faltando quantas para ele completar as 4 que ele precisa? Tá faltando 3, né? Então, a gente vem aqui e completa com 3 hidrogênios, tá? 1, 2 e 3, tá? 3 hidrogênios. Então, aqui a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4 ligações para esse primeiro carbono. Muito bem, ele está completo. Vamos olhar aqui esse segundo carbono. Ó, ele tem uma ligação aqui com esse carbono, tem outra ligação com esse oxigênio, 2, e tem uma ligação dupla com esse oxigênio daqui. Então, ele já completou as 4 ligações dele. Não precisamos completar, tá? Ó, 1, 2, 3, 4. Vamos olhar para esse cara aqui agora, ó. Esse daqui, ó, que seta linda. Ele tá ligado com esse oxigênio e com esse carbono. Então, ele tem quantas ligações? 2. Tá faltando quantas para ele ficar com 4? Tá faltando 2. Então, eu venho aqui e completo com 2 hidrogênios, tá? E, por fim, a gente tem esse cara aqui, ó. Ele tá ligado com uma ligação simples com esse carbono aqui. Tá faltando quantas para ele ficar com 4? Tá faltando 3. Então, eu completo ele aqui com 3 hidrogênios. Agora, vamos ver aqui o que a questão quer saber. Quantos hidrogênios completam corretamente essa molécula? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só contar, tá? Não tem desespero. Essa questão tá no papo. Questão, resposta certa, letra C da questão 27. São 8 hidrogênios. Tenho certeza que agora vocês sabem e
caiu na prova é 10. Vamos lá para a questão 28. O gosto amargo característico da cerveja deve ser o composto mirceno, proveniente das folhas de lúpulo, adicionado à bebida durante a fabricação. Então, ele vem e pergunta qual é a fórmula molecular do mirceno, tá? Essa questão também, a gente só precisava contar quantos átomos de carbono e quantos átomos de hidrogênio a gente tem nessa molécula. Então, vamos contar? Vamos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos. Então, a gente vem de junto aqui do nosso C e bota 10. Agora, vamos contar quantos hidrogênios a gente tem? Ó, 3, com 3, 6, com 1, 7, com 2, 9, com 2, 11, com 2, 13, com 14, com 2, 16. Então, nossa fórmula molecular aqui é C10H16. Resposta certa, letra C, tá? De novo, era só contar quantos átomos a gente tem aqui na questão, tá? A gente se assusta com o tamanho da cadeia, mas a questão não é difícil, tá? É só contar. Muito bem. Vamos voltar aqui para as nossas questões. Questão 30. Qual a classificação do carbono abaixo? Ó, ele tá com a setinha apontada para esse carbono. A classificação quer saber a quantos outros átomos de carbono ele está ligado. Então, vamos ver, ó. Esse do meio está ligado a um embaixo, outro do lado, 2, outro do outro lado, 3, e outro aqui em cima, 4. Então, se ele está ligado a outros 4 átomos de carbono, ele é um carbono quaternário. Resposta certa, letra D, tá? Aqui na questão 31, ele também quer saber qual é a classificação de cada um desses carbonos que está com a setinha, tá? Então, vamos ver. O primeiro carbono é esse vermelhinho aqui, ó. Ele está ligado a quantos outros átomos de carbono? Está ligado a esse, rosa 1, ao azul 2 e ao verde 3. Então, ele é terciário, tá? Está ligado a outros 3 átomos. Já esse segundo aqui, ó, ele está ligado a esse carbono laranjinha e ao carbono vermelhinho. Então, ele é secundário. Esse laranjinha aqui, ele está ligado só ao verdinho. Então, ele é, primário. E, por fim, o azulzinho, ele está ligado ao vermelhinho e a esses outros 3, a rosinha aqui. Então, ele está ligado a 4 átomos de carbono, ele é quaternário. Resposta certa, então, a letra B. Terciário, secundário, primário e quaternário, tá bom? Então, bem interessante essa questão. Vamos lá para a questão 32, que também fez a gente bater a cabeça um pouquinho, tá? Mas ela também não é uma questão difícil. Ó, aqui nessas bolinhas a gente tinha que completar com as ligações simples, duplas ou triplas, tá? No lugar desses números aqui. Então, vamos olhar. Primeiro, a gente olha para esse carbono, para esse cara aqui, ó. O carbono precisa de quantas ligações mesmo? 4 ligações. Então, ele está ligado a outros 3 átomos de hidrogênio, né? 1, 2, 3. Então, tá faltando quantas ligações mesmo para ele ficar com 4? Tá faltando uma. Então, a gente sabe que a primeira ligação aqui vai ser um tracinho. Vai ser uma ligação simples, tá? Porque aí ele fica com 4 ligações. Já esse cara aqui, esse segundo carbono, ó, ele tem uma ligação simples com o primeiro que a gente acabou de fazer e tem uma ligação com o hidrogênio aqui. Tem 2. Tá faltando quantas? Para ficar com 4? Tá faltando 2. Então, se não tem nenhum outro hidrogênio ligado a ele, eu sei que essa ligação aqui vai ser dupla, tá? Porque ele precisa ficar com 4 ligações. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Agora aqui, ó. Eu sei que esse carinha aqui, quando a gente olha para esse, ele tá
com uma ligação com hidrogênio e uma dupla com esse carbono. Então, ele tem 3. Tá faltando quantas para ele ficar com 4? Uma. Então, esse vai ser uma ligação simples, tá? Por fim, esse cara aqui, ele tá com uma ligação simples com esse e não tem nenhum hidrogênio ligado a ele. Então, eu sei que para ele ficar com 4, tá faltando 3 ligações. Então, eu sei que aqui na bolinha 4 a gente vai ter uma ligação, desculpem o desenho mal feito, mas a gente vai ter uma ligação tripla, tá? Então, a resposta certa seria a letra A, ligação simples, dupla, simples e tripla, tá? Já acabamos, ó. Deu uma respirada. As questões mais difíceis já fizemos. E vocês acertaram, parabéns! Agora vamos lá para a questão 33. Outro conceito importante aqui de química orgânica, tá? Os outros também são muito importantes, tá? Mas esse daqui também é bom a gente lembrar para não confundir, tá? Quando a cadeia tem ligação simples, ou tem ligação dupla e tripla, ela é o quê? Insaturada. E quando ela não tem anel, né? Ou seja, quando ela não forma um ciclo, ela é aberta. Então, essa cadeia aqui é insaturada, porque tem ligação dupla e tripla aqui. E ela é aberta, porque não forma ciclo, tá? Quando segue uma linhazinha reta, ou do jeito que tá aqui, ó, ou aqui, ela é aberta, tá? Já aqui na 34, a gente forma um ciclo, tá vendo? Então, a gente sabe que ela é fechada. E além de estar fechada, ela ainda tem uma ligação dupla aqui. Então, ela também é insaturada. Resposta certa, letra A. E, por fim, questão 35. Qual é a característica que determina quando a cadeia carbônica é homogênea ou heterogênea? Também conceitos importantes, tá? Se ela apresenta só átomo de carbono e hidrogênio, a gente tem uma cadeia homogênea. E se além de carbono e hidrogênio, ela tem outros átomos, por exemplo, o oxigênio, vai ser uma cadeia heterogênea, tá? Belezinha? Espero que tenha ficado fácil, tá? Essas questões que a gente teve mais dúvidas. Espero que vocês tenham compreendido. Se por acaso ainda ficou com dúvida, vocês podem mandar um WhatsApp para mim, que a gente tenta fazer por foto, fazer por áudio, tá? Por fim, a gente tem nosso último assunto, que foi funções orgânicas. Também está no vídeo, vou colocar o link aqui na descrição. E simbora responder a atividade, tá? Página 68. Vamos lá, questão 36. Os compostos orgânicos que apresentam comportamento químico semelhante vão formar grupos. E esses grupos são chamados de funções orgânicas. Gente, sei que vocês acertaram, sei que todo mundo acertou. Só que a gente tem que prestar atenção, tá? Para não ler rápido e se confundir. A letra B tá escrito reações orgânicas, tá? O que é diferente de funções orgânicas. Então, você viu lá só o orgânica e marcou a letra B por erro de quê? Por pressa, por erro de leitura, tá? Então, vamos lembrar que quem tem propriedade química semelhante vai formar grupo chamado de funções orgânicas, letra C, tá? O que são hidrocarbonetos? A gente já viu. São compostos formados por átomos de carbono e hidrogênio, somente. Resposta certa, letra A. O que é um álcool? Ó, gente, essa questão 38, eu considerei certa. Tanto quem respondeu a letra A, quanto quem respondeu a letra B, tá? Letra D, de dado, desculpa, ó. São cadeias aromáticas de hidrocarbonetos que são ligadas a uma ou mais hidroxilas, correto? E os álcoois são constituídos por radicais de hidrocarbonetos ligados a uma ou mais hidroxilas, tá? Também considerei correto. Letra A ou D aí na questão 38, tá? Questão 39. Conceito de isomeria. Isomeria é a existência de mais de um composto orgânico com a mesma fórmula química. Então, o que vai diferenciar essas substâncias vai ser a maneira pela qual os átomos estão dispostos aí na estrutura, tá? A gente viu um exemplo também na nossa aula. Questão 40. As reações químicas entre compostos orgânicos são denominadas de reações orgânicas, tá? Ó, reações químicas entre compostos, que são as reações orgânicas. E elas podem ser classificadas em adição, substituição e eliminação. Resposta certa, letra A. Algumas pessoas marcaram C e D, tá, gente?
Então, eu vou lembrar para vocês. Sempre, olha, que a gente estiver respondendo alguma atividade, e nas alternativas de resposta a gente tiver essas palavrinhas: apenas, somente, nunca e sempre, a gente tem que tomar muito cuidado ao marcar uma delas como correta, porque quase sempre elas estão erradas. Eu não vou dizer que sempre elas estão erradas, tá? Mas quase sempre. Porque eles estão dando a entender que sempre vai ser daquela forma, quando na verdade não é, tá? Então, por exemplo, a gente tem três reações, que é a de adição, a de substituição e a de eliminação. E, por exemplo, a letra C diz que só tem, que é somente adição e substituição. Mas não é, a gente tem eliminação também. E na letra D diz que só é apenas adição e eliminação, tá? Então, vamos ter cuidado aí com essas palavrinhas, tá? A 41. Como é chamada a reação orgânica de adição no qual adicionamos o gás hidrogênio a uma molécula orgânica? Hidrogenação, letra A. 42. Descreva o processo orgânico de substituição do tipo halogenação. Vai ocorrer, né, quando um ou mais átomos de hidrogênio na molécula vai ser substituído por um ou mais átomos de halogênios. Fluoro, cloro, bromo e outro, tá? 43. Assinale a alternativa que descreve o conceito de desidratação. No caso da hidratação é quando a gente adicionava água e a desidratação é quando elimina água da substância, tá? Resposta certa, letra A. A 44, qual das cadeias são isômeras? Lembram que as cadeias são isômeras? O conceito de isomeria é quando elas têm a mesma fórmula molecular, mas a estrutura é diferente, tá? Os átomos são dispostos diferentes. Então, para a gente saber qual das cadeias são isômeras, é só a gente contar quantos átomos tem cada uma. Ó, 2 de carbono aqui, 2 de carbono aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrogênios aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hidrogênios aqui. Um oxigênio aqui, outro oxigênio aqui. O mesmo número de átomos, estruturas diferentes. Resposta certa, letra A. Questão 45. É o fenômeno pelas quais duas substâncias compartilham a mesma fórmula molecular, mas apresentam estruturas diferentes. Ou seja, o rearranjo dos átomos se difere em cada caso. A gente está falando de letra C, isomeria. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Da nossa revisão. Vou passar um simulado para a gente responder com questões parecidas com as da nossa apostila, tá? Como vocês responderam já o de física, a gente vai responder hoje o de química, tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem mandar o WhatsApp, tá? Que a gente vai tentar tirar. Até a próxima. Obrigada pela presença até aqui.